Prontinho, pode iniciar. Tela aqui. Pessoal, boa noite, né? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre qualidade da água, explicar um pouquinho para vocês por que esse recurso é tão importante, né? Por que a gente deve preservar, como que funciona a questão do ciclo hidrológico, que é muito importante, e também a questão dos tratamentos, né? Para se ter uma água de qualidade. Então, né, a água, ela é muito importante, ela é um recurso indispensável para a nossa vida, né? Porque tudo que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente precisa desse recurso. E também as empresas, né, as indústrias, né, o setor de agricultura, pecuária, todo mundo depende, né, da água para fazer suas atividades, a economia girar também. E a água, gente, nada mais é que um composto inorgânico. Ela também está presente em todas as células, né, dos seres vivos e participa também, né, das reações metabólicas, que são fundamentais para a manutenção da nossa vida. Então, sem a água, né, a possibilidade de sobrevivência dos organismos em si é zero, né, praticamente nula. E qual que é a função, né, da água na natureza? Primeiramente, a manutenção da umidade do ar. Ela que vai garantir o equilíbrio ambiental, né, da nossa umidade do ar, né? Quem já viu, por exemplo, quando você entra lá no clima-tempo, vai chover, não vai chover, né? Aí tem lá a porcentagem de umidade relativa do ar, né? Que é a quantidade de partículas que a gente tem na atmosfera, né? De água. Estabilidade do clima global, né? Que é que regula as temperaturas e os ciclos naturais, né? Ela tem esse papel. Você vê que quando está muito calor e chove, né? As temperaturas elas tendem a cair, né? E ficar um clima mais ameno. E também a questão das paisagens naturais, né? Nós temos os rios, lagos, mares, geleiras, né? Que são formados aí por água também. Né? Claro que cada um tem a sua particularidade e sua função aí. Falando um pouquinho sobre a distribuição da água no nosso planeta, nós sabemos que a maior porcentagem de água que a gente tem é de água salgada, né? E a pequena ali, minoria é de água doce. E, portanto, a água doce ela é essencial para a nossa sobrevivência aí, né? Tanto é que a gente não toma água salgada, a gente precisa da água dos rios, né? Lagos aí, e lençol freático para a nossa manutenção da vida aí. E o volume total de água é aproximadamente 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos, né? E isso está distribuído de certa forma. Por exemplo, a gente tem 97,5% nos oceanos, né? 1,9% nas calotas polares e nas geleiras, já é também uma água inacessível, né? Porque está congelada. E aí nós temos 0,6% apenas de águas subterrâneas, rios, lagos e atmosfera, que é essa água que a gente faz o uso, né, no nosso dia a dia. Então, isso vai significar que menos de 1% dessa água ela vai estar disponível, né, para uso direto por nós, né, para nossa sobrevivência, nossas atividades, o nosso dia a dia aí. E por que a gente precisa preservar esse recurso, né? Você já se perguntou por que é importante a gente preservar esse recurso? Às vezes a gente não para pensar o quanto nossas atividades, né, no nosso dia a dia contribuem para a poluição, né, da água. E a gente não faz, não tem, na verdade, a gente não costuma adotar atitudes, né, que contribuem aí para a preservação da água. E aí, então, por que a gente precisa preservar esse bem?
A água doce, ela é escassa, né? Como eu falei, ela tem 0,6% disponível e ela é indispensável para o nosso consumo, para a agricultura, a indústria. O desperdício também e a poluição da água reduzem ainda mais a quantidade que a gente tem disponível. Quando eu por exemplo, não uso de forma consciente, né, esse recurso, ou às vezes eu estou contribuindo para a poluição desse recurso também, isso vai reduzir ainda mais a quantidade que já é pouca disponível. Às vezes você pensa assim, choveu, né? Choveu mais do que a gente previa, ou, né? Veja a quantidade de rios e lagos que a gente tem no Brasil, né? Os recursos hídricos. Sim, mas muitas das vezes não estão em condições de consumo, né? Porque já foi poluído de certa forma, ou esse recurso também às vezes não é suficiente, né? Porque para a quantidade de abastecimento que a gente tem que ter. Então, preservar esse recurso é indispensável, né? E também a gente garante a nossa qualidade de vida e também as futuras gerações, né? De uso sustentável, né? O que é o uso sustentável? Quando eu faço o uso daquele recurso, no caso, a água, né? De forma a deixar para as futuras gerações. Eu não posso ir lá e esgotar o meu rio, o meu lago, né? Captar toda a água que tem ali e não me importar com o futuro. Hoje a gente tem até legislações ambientais, né, que estabelecem limites, né? Por exemplo, hoje eu vou retirar uma outorga de captação, eu não posso ir lá e captar a água do poço inteiro, né? Tudo tem limite. Então, se quase toda a água, né, está nos oceanos, aquela água que não é potável, como que a gente pode garantir que a gente tenha acesso à água doce? Né? É um ponto a se refletir. Quais atitudes do meu dia a dia que eu posso adotar para preservar esse recurso? Né? Às vezes a pessoa vai lá e lava a calçada da casa dela, né, com a mangueira lá, enquanto seria possível, né, com a vassourinha ali, varrer e está resolvido. Né? Outra questão também às vezes tem gente que lava a calçada todo dia, né? Às vezes, não, de 15 dias, uma vez na semana, às vezes, né, já estaria bom. Então, tudo isso são ações que a gente possa refletir, né? Será que eu estou usando esse recurso de forma consciente? Né? Será que eu estou sabendo preservar esse recurso ou não? E agora falando um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, né, da água aí. É como se ele fosse uma dança, né? Que vai garantir que os recursos hídricos estejam sempre renovados. E começa aí através da energia solar, né? Da energia do sol, que vai aquecer os oceanos, os rios, os lagos, e vai fazer com que essa água se mova, né, em diferentes etapas. Quais são essas etapas? Né? A primeira etapa que a gente tem do ciclo da água é a precipitação. A precipitação ela ocorre quando o vapor de água que está presente ali, né, na atmosfera se junta em pequenas gotinhas. Essas gotinhas elas vão formar as nuvens, né? E quando essas nuvens ficarem pesadas, elas vão cair na superfície, né? E essa queda ela pode acontecer de várias formas, seja através de chuva, neve, granizo ou o próprio orvalho aí que a gente tem de manhã, né? E quando essa água chega no solo, parte dessa água ela vai percorrer a superfície e vai parar onde? Nos rios, nos lagos, né? Outra parte vai ser absorvida, né, pelo solo. Isso vai contribuir para a gente alimentar os lençóis freáticos, né, que são os nossos reservatórios subterrâneos, e a quantidade de água que infiltra e escorre vai depender de algumas questões, né? Primeiro, a intensidade da chuva. Se for uma chuva mais fina ou uma chuva mais forte, né? Isso também vai interferir como essa água vai chegar. E a capacidade desse solo em absorver a água, né? Por exemplo, se for um solo mais compacto, né? Essa água ela vai ter uma maior dificuldade para se infiltrar.
né? E às vezes vai precisar de uma chuva mais forte, por exemplo. E às vezes, por exemplo, uma chuva não tão forte não vai conseguir permear ali e entrar naquele solo. Nós temos a condensação, né, que é um processo físico em que uma substância passa aí de um estado para outro, né? No caso aí o estado gasoso para o líquido. Nós temos a evapotranspiração, que ocorre quando o sol aquece a água dos rios, dos mares, dos lagos, fazendo com que essa água evapore, né, e volte à atmosfera. As plantas, elas também liberam água através da sua transpiração. Então, a gente tem a junção de evaporação mais transpiração, que a gente tem a evapotranspiração. E esse processo nada mais é que devolver, né, a água para o ar, formando novamente as nuvens, e isso vai ser um ciclo, né? Vai retornando aí através desse ciclo. Por que esse ciclo é tão importante, né? Porque esse ciclo ele vai manter o equilíbrio do planeta, o ciclo da água, vai garantir sempre que haja renovação dessa água doce, e essa água é essencial para a nossa vida, né? Agricultura, clima, regulação do clima, depende muito desse ciclo. E quando a gente compreende esse ciclo, a gente ajuda, né, na gestão ambiental e no uso sustentável da água. Quando você entende, né, o seu verdadeiro papel, o seu compromisso, né, com as questões ambientais, vamos dizer assim, você passa a ter o seu modo de pensar diferente, e aí você acaba tendo atitudes, né, que vão contribuir aí para a preservação desse recurso. O ciclo da água ele funciona como um sistema fechado. A água vai cair, né, através da precipitação, se infiltrar no solo ou percorrer ali, né, percolar, evaporar, voltando à atmosfera através da evapotranspiração, e tudo recomeça, né? Esse ciclo vai recomeçando, garantindo que nunca falte água no planeta. Então, Samantha, né? A gente tem água garantida. Esse ciclo ele vai funcionar ali de maneira certa, então a gente sempre vai ter água disponível. Não funciona bem assim, né? A gente sabe que as questões que a gente está vivendo hoje, né? As questões de poluição e tudo isso, tudo vai alterar o ciclo hidrológico e as questões naturais, né? Então, consequentemente, daqui a pouco a gente tem menos chuva, ou, né, ocorre aí as famosas chuvas ácidas, né? Então, quando a gente tem atitudes que não contribuem para a preservação dos recursos naturais, isso vai ter consequências para nós, né? Aqui é uma ilustração sobre o ciclo hidrológico da água. Peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Onde a gente tem, né, a evaporação aí através dos rios, dos lagos, a transpiração das plantas, né? A sublimação, né, que é também através das geleiras. Isso tudo vai chegar, né, na camada aí da atmosfera e vai ser condensado. E em seguida a gente tem a precipitação. A precipitação é a chuva, né? Ou pode cair em forma de granizo, neve, etc. E aí começa novamente, né? Onde essa água ela vai ser absorvida pelas plantas, vai percolar ali no solo, uma parte vai se infiltrar e outra parte também vai percorrer de novo até os rios e lagos aí. Tem também a questão do escoamento de neve, né, nas geleiras aí. Quais são os principais poluentes da água, né, e os seus impactos aí? A água ela pode ser contaminada de diferentes formas, e essa poluição ela vai afetar não só a nossa qualidade da água, né, a água que a gente consome no nosso dia a dia, que a gente bebe, mas também a questão da vida dos animais, das plantas, que também dependem dessa mesma água. Então, nós temos alguns tipos de poluição. Quais esses tipos, né? Primeiramente, a gente tem a poluição biológica,
que é a presença de micro-organismos que são nocivos aí, como vírus, bactérias, né, que são encontrados aí em água potável, né? E quais são as consequências disso? Doenças, né? Nós podemos causar doenças em humanos e comprometer a segurança da água que a gente bebe. Por isso que a água, ela passa por processos, né, de tratamento, justamente para a gente garantir uma água de qualidade, né, uma potabilidade, né, dessa água. Então, é muito importante. Depois nós temos a poluição térmica, né, que é quando ocorre, quando as indústrias, né, despejam aí a sua água aquecida em rios, lagos ou mares. O que isso causa, né? Os impactos. A alta temperatura vai reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido na água e, consequentemente, né, impactar aí as espécies aquáticas, né, que vão ter dificuldades para sobreviver, e os poluentes também já presentes se tornam ainda mais agressivos. Então, é outro tipo de poluição que a gente tem. Temos também a poluição física ou sedimentar, que é quando ocorre a entrada de material sólido, né, em suspensão, como areia, lama, resíduos. Na verdade, é o carreamento, né, desses materiais durante os processos erosivos que acabam entrando aí no recurso hídrico. Quais são os impactos disso, né? Isso vai impedir que a luz do sol penetre na água e a gente vai ter algumas consequências. Dificuldade no processo de fotossíntese, né, daquelas plantas aquáticas, prejudica a visão dos animais, né, para encontrar alimento e pode carregar também outros poluentes químicos e biológicos junto, né, no processo ali de carreamento desse material, né, e consequentemente isso vai afetar, né, a nossa vida aquática, né, e a gente não pode esquecer que isso é um ciclo, né? Nós temos uma cadeia alimentar, né? Então, quanto mais poluentes a gente despejar nos rios, né, nos lagos, a gente vai consumir esse peixe depois, né? Dependendo do poluente que eu colocar ali, né, isso vai ser bioacumulativo no meu organismo, né, e consequentemente também vai ter impactos para a nossa saúde. Está vendo como o ciclo se fecha, né? Hoje você polui, né, e amanhã isso tem consequências para você. Nós temos a poluição química, que é aquela que depende da presença de substâncias químicas indesejáveis, né? Por exemplo, nós temos a questão dos fertilizantes, né, que chegam aí nos rios, nos lagos. Isso vai provocar o crescimento de plantas aquáticas de forma exagerada, e vai fazer com que o consumo de oxigênio, né, seja maior, né, o que vai levar à morte de peixes e outros animais. Nós temos também os compostos sintéticos, que são aqueles que contêm plásticos, detergentes, solventes, tintas, os pesticidas, e alguns aditivos alimentares também. E isso pode alterar a cor, o sabor, tornar a água tóxica, né? Tóxica. Isso vai alterar alguns parâmetros, né, de qualidade da água. Nós temos parâmetros estabelecidos em legislação para uma água boa, né? Como que eu defino que essa água é de qualidade, ou que essa água está poluída, ou que essa água não é boa para me consumir, né? Como que a gente sabe? Né? Através dos parâmetros. A gente vai fazer análises, né, dessa água e ver se está dentro do padrão estabelecido, do parâmetro que a lei pede, né? Se tiver fora, essa água não está sendo uma água de boa qualidade, né? E também você tem que analisar qual parâmetro está fora. Às vezes, por exemplo, a minha cor, a cor tá diferente, né? Mas às vezes outro parâmetro está dentro do que o padrão pede. Então, tudo isso também tem que ser analisado. E aí é todo um trabalho para que faça esse parâmetro chegar dentro do que a legislação pede também.
Por que isso é importante, né? Por que isso importa para nós? Esses tipos de poluição, eles ameaçam a biodiversidade, né, aquática, colocam em risco aí a nossa saúde, porque a gente vai consumir essa água, né? Então, é importante que a gente adote práticas de gestão ambiental, as políticas, né, de preservação para a gente proteger os nossos recursos hídricos, né? A poluição da água, ela pode ser causada aí por micro-organismos, né? Calor, sedimentos, produtos químicos, né? Cada tipo de poluição vai causar consequências, né? Tanto para o meio ambiente quanto para nós também. Nós temos também a questão das águas subterrâneas. O que são águas subterrâneas, né? São aquelas que são armazenadas aí no subsolo, né? Formando aí os aquíferos. E essas águas, elas são uma fonte essencial para abastecimento de muitas cidades e comunidades. Às vezes, o município ele não tem um rio, né, um manancial ali que eu consiga captar água suficiente para abastecer determinado município, cidade, né? E aí, de onde que a gente retira essa água? Dos aquíferos, né? Então, a questão de água subterrânea também é muito séria, né? Porque a gente não está tendo acesso, né, visual ali àquela água subterrânea, né? Que eu não devo me importar, né? Então, deve ter ou redobrar os cuidados também da mesma forma. Durante muito tempo, né, o ser humano ele usou o solo, né, como deposição de lixo e resíduos. Quantas vezes a gente já não ouviu? No lixão da cidade tal, né? Araxá também já teve lixão há muito tempo atrás, né? E a gente não pode esquecer que o solo ele consegue filtrar parte desses materiais, né? E aí, com o crescimento populacional, aumento de quantidade e variedade de resíduos, essa capacidade ela foi ultrapassada, né? E aí, o que isso vai resultar, né? Nas águas subterrâneas, né? Que vão ser comprometidas aí, porque esse material ele não vai conseguir se decompor ali, né? O solo não vai conseguir ajudar também no processo de decomposição, e aí esse material vai parar nos aquíferos, enfim. Quais são as principais fontes de poluição que a gente tem, né? Primeiramente, nós temos os lixões e aterros mal planejados, né? Então, aquelas cidades que não têm um aterro controlado, um aterro sanitário, né, adequado, isso vai. Os lixos vão ser dispostos de forma inadequada, né? E, consequentemente, a gente vai ter a liberação de substâncias tóxicas que vão se infiltrar no solo. Acidentes industriais, né, ou mineradores, né, por exemplo, derramamento de produtos químicos e perigosos, né, a gente lembra, há uns anos atrás, tivemos o rompimento de 2 barragens, né, de rejeito. Isso aí faz com que produtos tóxicos, químicos, né, entrem em contato aí com os mananciais. Armazenamento e descarte incorreto de material também vai causar a contaminação direta do solo, porque esse material ele vai ser disposto de forma inadequada, né? Quando não tem um tratamento adequado, né, para o resíduo, isso acaba impactando também o solo. Saneamento precário, né? Quando a gente tem vazamento de esgoto, principalmente nas linhas, no sistema de esgoto, né? Que a gente tem as redes de esgoto, vamos dizer assim, né? Quando essas redes elas não passam por manutenção adequada ou estão muito velhas, né? Porque o próprio efluente ele vai corroer esse material, né? E de tempo em tempo isso tem que ser revisto. Então ocorrem os vazamentos, né? Que consequentemente vão parar onde? Nos aquíferos. O uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes, né? Esse uso excessivo ele vai fazer com que esse fertilizante, esse agrotóxico infiltre
na água subterrânea, né? A filtração dos seus químicos aí. E também a questão da irrigação inadequada, né? Que pode causar a salinização, ou seja, o excesso de sais, né? E a lixiviação, que é quando acontece o arraste dos contaminantes para camadas mais profundas. No caso do nitrato, né? O nitrato ele é um dos principais indicadores de poluição de água subterrânea. Justamente porque ele é utilizado aí na agricultura, né? Ele está presente nos fertilizantes que são usados nas lavouras e também na questão do esgoto sanitário. Para remover esse nitrato, né, não é um tratamento barato, é um tratamento caro, é difícil, né? E aí a gente tem um limite seguro de 10 miligramas por litro, né? Para padrão de nitrato na água potável, né? Então, passou dessas 10 miligramas, né? Essa água ela pode deixar de ser potável. Por que isso é importante, né? Por que isso importa para nós? A água subterrânea, ela é uma reserva estratégica para o nosso consumo, né? A poluição, ela vai comprometer a saúde das pessoas, a biodiversidade e, consequentemente, o equilíbrio, né? O equilíbrio ambiental como um todo. E aí é muito importante que a gente tenha políticas públicas, né, de gestão ambiental, práticas mais sustentáveis, para a gente conseguir proteger esses recursos. É claro que eu não consigo fazer isso sozinho, né? Mas se a gente conseguir, por exemplo, que os órgãos públicos, as leis, né, sejam mais restritivas, então a gente consegue mudar a nossa realidade. Então, né, podemos concluir aí que as águas subterrâneas são muito preciosas, né, estão cada vez mais ameaçadas pela poluição causada aí pelas nossas atividades humanas e também o cuidado com o solo e o uso consciente dos produtos químicos que são muito importantes, né, fundamentais aí para a gente garantir uma água limpa, né, para o nosso futuro, para as nossas futuras gerações. Como que a gente pode controlar, né, a questão da poluição aquática? A gente tem dois modelos, né, de gestão de qualidade de água. Primeiramente, no Brasil, nós temos um modelo tradicional, né, que é quando eu foco em tratar os efluentes, então eu vou tratar o meu esgoto, os resíduos agrícolas, os resíduos industriais. Depois que eles já foram gerados. E aí, isso tem como objetivo reduzir a quantidade de poluentes antes que eles cheguem aí nos rios, nos lagos e nos mares, né? Então, eu vou focar aí no meu tratamento, vou tratar o meu esgoto, né? Se eu trabalho numa indústria, essa indústria ela tem que tratar o seu efluente industrial, né? E o modo ideal aí que a gente poderia, né, dizer que seria preventivo, né, que seria o mais correto aí, é evitar que esses poluentes cheguem, né, à água. E para isso a gente tem dois pilares. Primeiramente, a educação ambiental. Quando eu tenho a educação ambiental, eu consigo transformar, né, conscientizar as pessoas, a população para reduzir, né, os lixos, né, os lançamentos de poluentes, produção mais limpa, né? Que é quando eu incentivo as indústrias a mudarem os seus processos, né? E isso vai diminuir a geração de rejeito, de resíduo, de contaminantes. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o nível de tratamento desses efluentes. Quando um efluente ele precisa ser tratado, ele depende de alguns padrões, né, para descarga, né? Que é isso, né? São aquelas regras, né? A lei específica que vai definir se eu posso ou não lançar esse efluente num corpo hídrico depois de tratado, né? Então, por exemplo, eu tratei meu esgoto,
né? O que eu vou fazer com esse esgoto depois de tratado? Eu vou lançar ele num corpo hídrico, né? Então, o que que garante que esse esgoto pode ser lançado lá depois de tratado, né? O meu parâmetro, né? O que a lei me pede. Tem padrões, né? E esses padrões, eles vão variar conforme as características do corpo de água, né? Que eu vou receber. Então, por exemplo, os rios, eles têm os rios maiores, eles podem receber mais carga de poluentes do que os rios menores, né? Justamente pelo seu poder de autodepuração ali daquele poluente. Daquele poluente não, daquele efluente que foi tratado, né? Vamos dizer assim. E aí nós temos também tecnologias de tratamento, né? Existem várias tecnologias para a gente tratar, né, esses efluentes. E aí cada uma dessas tecnologias é voltada para diferentes tipos de poluição, né? Temos tratamentos aí que removem sólidos, né? Temos outros que reduzem substâncias químicas, que são tóxicas. Há também aqueles processos que diminuem a carga orgânica, né? O material orgânico em si presente ali. E por que que isso é importante, né? Porque o modelo tradicional, ele ajuda a corrigir os problemas, né, depois que eles já aconteceram, e o modo mais ideal seria buscar, né, que esse problema não exista, né, para a gente evitar que esse problema esteja ali, que é o mais certo, mais sustentável, né? Então, quando eu combino educação, prevenção e também somada à tecnologia, a gente consegue garantir uma água limpa, saudável, de qualidade para todo mundo consumir. Então, né, a gente consegue controlar a poluição da água, tratar os resíduos já produzidos quanto a prevenir que eles cheguem à água, né? E isso aí seria o caminho mais eficiente para a gente ter prevenção com educação e processos industriais mais limpos também. Agora, falando um pouquinho sobre a questão do tratamento primário, né? Eu vou entrar agora num pouquinho sobre como funciona o tratamento de água e por que que ele é importante, né? O que que cada etapa desse tratamento faz, né? E contribui para uma água de qualidade, né? Para que essa água chegue na sua casa, nas indústrias, para que seja consumida dentro, né, dos padrões e parâmetros que a lei pede, né? Então, a primeira etapa que a gente tem o tratamento primário, né? O tratamento primário, ele tem como principal objetivo remover aquelas impurezas que são mais grosseiras, né? Então, eu acabei de captar minha água ali do manancial, né? O que vai vir junto com essa água? Vai vir areia, vai vir pedra, vai vir sólidos, né? De certa forma, né? E aí nós temos processos físicos e químicos básicos, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre cada um. O primeiro aí seria o gradeamento, né? O que que é o gradeamento? É quando eu utilizo grades e telas metálicas e que fazem a função ali de reter esse material em grades, né? Pedaços de madeira, plásticos, folhas, lixos, né? E esse sistema de gradeamento é como se fosse uma peneira, vamos dizer assim, né? Que vai separar o meu sólido da massa, né? E aí eu consigo retirar o material mais grosseiro que está ali, né? Para mim poder continuar as próximas etapas de tratamento, né? Que aí, no caso, se fossem para as próximas etapas, prejudicaria, de certa forma, esse tratamento. Em seguida, a gente tem o processo de decantação, né? Que é quando eu deixo essa água parada ali, né, em tanques, e tem a função de fazer com que as partículas mais pesadas, ou seja, areia, terra, lodo, né, se depositem ali
no fundo desse reservatório. É como se a gente tivesse um copo de água, né, um copo, né, e eu colocasse areia aqui junto com essa água. Se eu deixar esse copo parado, né, essa areia ela tem como papel ali sedimentar aqui no fundo, né? Ela vai descer para o final do copo aqui e a água vai estar na parte mais próxima da borda do copo, né? Então é basicamente isso. E aí nós temos a flotação, né? A flotação é quando eu faço a introdução de bolhas de ar na água, né? Que tem a função tem a função de fazer com que as partículas mais leves, né, e gorduras subam aí para a superfície, né? É semelhante a uma espuma, né, que se forma e traz a sujeira para cima. Nós temos a questão também de separação de óleo, né? Que é um processo mais específico, onde eu consigo retirar óleos e graxas dessa água, né? Então, como o óleo e a água não se misturam, ele é separado e retirado, né, da superfície. É como se eu tivesse um óleo, né, de comida mesmo, que eu fiz uma sopa ali, e você vai perceber que o óleo ele fica boiando ali sobre a sopa, né? Então é basicamente isso. Nós temos a equalização, que é quando eu faço a mistura da água em tanques para que haja uniformização da composição dessa água. Isso vai garantir que a água chegue nas próximas etapas com as características, né, parâmetros mais equilibrados ali em questão de poluição. Então, quando a gente mexe um suco, né, a gente vai adoçar ali, a gente espalha de forma igual, né? É basicamente isso. A neutralização ela vai ocorrer, né, quando a gente quer ajustar o pH da água, né, acidez ou alcalinidade, né, dessa água. E aí ele vai fazer com que a água fique em condições mais seguras, né, para não danificar os equipamentos, facilitar os próximos tratamentos, as próximas etapas, né? É quando eu faço a adição de substâncias químicas que vão corrigir ali, né, o excesso de acidez ou a base, né, dessa água. Então, o tratamento primário ele é como se fosse uma limpeza inicial, que vai remover os sólidos, né, as partículas grandes, vai remover partículas pesadas, partículas não, sólidos maiores, né, e também as partículas pesadas, né, descendo e as leves subindo, e separar óleos e graxas também. Eu faço a uniformização e correção de pH. Então, a água ela fica pronta, né, para passar para as outras etapas, né, o tratamento terciário, secundário e terciário, que vão eliminar poluentes, de certa forma, mais complexos, né. Nós temos também o tratamento secundário da água. Depois que ela passa pelo tratamento primário, né, onde eu retiro impurezas grandes, óleos, partículas, restam aqueles poluentes orgânicos, né, dissolvidos ali e também os micro-organismos. Então, o tratamento secundário ele tem alguns processos biológicos que vão ajudar através de bactérias e outros micro-organismos na limpeza dessa água de certa forma mais profunda. Então, nós temos as lagoas de estabilização, né, que são grandes tanques ou lagoas artificiais, onde essa água ela vai ficar armazenada por um tempo, um período ali, e vai permitir que esse micro-organismo, né, degrade essa matéria orgânica. É um processo mais simples? Mas é um processo que também demanda áreas, né? Porque eu vou ter que montar lagoas de estabilização, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer uma lagoa de estabilização, mas a área é grande, né? Vamos dizer assim. Temos as lagoas aeradas, né? Que são um pouco parecidas com as lagoas de estabilização, mas essas recebem injeção de ar, tá? E aí o oxigênio ele vai fazer com que acelere a ação das bactérias
que vão consumir esses poluentes, né? Então, é um tratamento rápido e eficiente também. Nós temos a questão dos lodos ativados, né? Os lodos ativados é um dos métodos mais usados no mundo, que vai consistir em misturar água com flocos de micro-organismos, né? O lodo ativado. E esses micro-organismos, eles vão consumir a matéria orgânica que está dissolvida, e aí esse lodo ele é separado da água tratada, né? E existem várias variantes desse processo que foram adaptadas para diferentes necessidades. Temos a questão dos filtros de percolação, né? Que são tanques, né? Onde tem pedras e materiais porosos, que a água ela vai passar por esse meio. Os micro-organismos que vivem ali vão degradar o poluente. É como se fosse um filtro biológico, né, natural aí. E temos também os discos biológicos rotativos, né, que são discos grandes que vão girar parcialmente submersos na água. E aí a superfície dos discos ela abriga colônias de micro-organismos. Conforme isso vai girando, né, esse disco, eles entram em contato com a água e vão remover ali a matéria orgânica, né? É um sistema mais compacto e eficiente também. Nós temos os reatores anaeróbicos, né? Diferente das etapas anteriores, né? Aqui os micro-organismos eles trabalham sem oxigênio, eles vão decompor essa matéria orgânica, né, em ambientes fechados, né, e aí vão produzir o biogás, né, através do metano, que pode ser aproveitado aí como uma fonte de energia. Então, esse sistema é muito utilizado aí para tratar os efluentes industriais e agrícolas também. Então, o tratamento secundário, né, ele usa micro-organismos para remover os poluentes orgânicos. Isso pode ser feito em lagoas, filtros, discos ou reatores. É muito importante para deixar a água em condições seguras antes de seguir para o tratamento terciário, né, e ser devolvido aí ao manancial. O tratamento secundário é como uma faixa biológica, né, onde as bactérias e outros micro-organismos trabalham para limpar a água de uma forma mais completa, vamos se dizer assim. Nós temos o tratamento terciário da água, né? Depois de passar pelo tratamento primário, remover os sólidos, né? O secundário, eliminar a matéria orgânica, né? Ainda podem restar alguns pequenos poluentes, né? Nutrientes também em excesso e os micro-organismos patogênicos. E o tratamento terciário, ele nada mais é que uma filtragem mais fina. E ele vai fazer com que essa água esteja em condições de ser reutilizada ou devolvida na natureza de uma forma mais segura. Então, nós temos a microfiltração e a filtração, né, que é quando a água passa por membranas e filtros muito finos, né, que vai remover aí as partículas que são mais microscópicas, né, e alguns micro-organismos também. Então, é como se a gente estivesse coando um café, né? Só que numa escala muito mais detalhada, né, delicada, vamos se dizer assim. E nós temos a precipitação e coagulação, que é quando eu faço a adição de produtos químicos que fazem pequenas partículas se juntarem, né, e formarem os flocos maiores. Isso vai facilitar a remoção das impurezas, né, que estavam ali dissolvidas. E aí, como exemplo, a gente tem como se fosse um leite, né, talhado aí de vaca, né, quando você despeja
acho que é vinagre no leite, né? Ele talha e forma aqueles gruminhos. Falando um pouquinho sobre a absorção de carvão ativado, né? Que é quando eu utilizo o carvão ativado, né? Que tem alta capacidade de segurar as moléculas. E aí ele tem a função de retirar a cor, cheiro, substâncias tóxicas dessa água, né? É como se fosse uma esponja que absorvesse toda essa sujeira, né? Contribuindo aí para uma água mais pura. Temos também a questão de troca iônica, né? Que é quando eu faço a substituição de íons que são indesejados, né? Por exemplo, os metais pesados, né? E aí tem como função purificar a água num nível mais químico. É como se eu fosse trocar uma peça ruim por uma peça boa, vamos se dizer assim. Temos também a questão da osmose reversa, né? Que é quando a água ela é forçada a passar por uma membrana semipermeável que vai remover os sais, os metais e também alguns vírus e bactérias, né? E a osmose reversa também é um método utilizado para a gente dessalinizar a água do mar, né? Também, como a gente vê, né, em alguns países, é feita a dessalinização de água do mar, justamente por não ter tanta água doce disponível, né? Esse recurso é mais escasso. Vou tomar uma água aqui, pessoal. Nós temos também a questão da ultrafiltração, né? Que é semelhante à microfiltração, mas com as membranas ainda mais fininhas. E tem como função retirar as moléculas grandes e micro-organismos, né? Como se fosse um superfiltro que deixa passar apenas as moléculas de água. Temos a eletrodiálise, né, que é quando eu utilizo uma corrente elétrica para separar os sais, os íons da água. Isso vai reduzir a salinidade da água e purificar ela de certa forma, né, como se fosse um ímã que vai atrair as partículas que estão carregadas. E temos a remoção de nutrientes, que é quando eu faço processos mais específicos para a gente retirar o nitrogênio e o fósforo dessa água, né, que vai evitar aí, o crescimento exagerado de algas, né, onde pode ocorrer a eutrofização e controlar aí, né, o fertilizante que vai parar nos rios, nos lagos, né, de certa forma. A cloração, né, quando eu faço adição de cloro, para que serve o cloro? Né? Justamente para matar bactérias e vírus. E o cloro ele é obrigatório, né, no uso de sistema de abastecimento público. Né? Então, a Copasa, né, que abastece a minha residência, ela é obrigada, né, no seu tratamento de água, fazer a cloração dessa água. A ozonização, né? Que é quando eu utilizo ozônio, né? Um gás altamente oxidante, para desinfectar e eliminar odores, né? É mais eficiente que o cloro em alguns casos. E temos também processos avançados de oxidação, né? Que são aquelas técnicas que usam a radiação UV, ozônio, peróxido de hidrogênio, né, que destroem aí poluentes orgânicos mais complexos e resistentes, né, como se eu fizesse aí uma faxina química quebrando aquelas moléculas mais difíceis. Então, o tratamento terciário
é uma fase mais detalhada, né, mais sofisticada, vamos dizer assim, para remover os nutrientes que estão em excesso, eliminar os micro-organismos mais perigosos, retirar sais, metais, os poluentes mais resistentes, né, e garantir que essa água esteja de alta qualidade, própria para reuso, devolução segura ao meio ambiente, né? Então, em outras palavras, se o primário é a limpeza grossa, o secundário é uma faxina biológica e o terciário é a purificação final. Agora, falando um pouquinho de monitoramento da qualidade dessa água, né? O que significa quando eu falo que eu tenho que monitorar a minha água, né? Monitorar a qualidade de água é como se eu fosse fazer um check-up dessa água, né? São escolhidas aí algumas variantes, características da água para serem medidas, né? Que é o que eu falei anteriormente, o que a gente conhece como parâmetros, né? E essas variáveis, elas vão mostrar, né, se essa água está própria para diferentes usos, né? Então, por exemplo, se eu quero uma água para beber, para nadar, irrigar a plantação, manter a vida aquática saudável, cada situação dessa tem parâmetros específicos, né, que essa água deve se enquadrar para atender essas atividades, né? Então, a gente tem diferentes usos da água e essa análise da qualidade dessa água vai depender do destino dela, né? Então, se eu tenho uma água para abastecimento público, essa água ela precisa ser potável e segura para o consumo humano no mais elevado nível, né? Então, se eu tenho uma irrigação agrícola, será que essa água precisa ser tão potável assim, né? Mas ela deve estar adequada para não prejudicar as plantas e o solo, né? Atividades recreativas, né? Banhos, né? Nos rios, lagos, praias, né? Sem oferecer risco à saúde, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de entrar no site da CETESB. A CETESB ela acompanha, né, os parâmetros de padrão de qualidade de água das praias, por exemplo, né? Então, se você entrar lá e olhar lá, Praia de Ubatuba, vamos dizer assim, né? Quantas praias tem em Ubatuba, né? A praia X está apta para entrar, a praia Y não está apta, né? Então, eles fazem análises e monitoramento dessa água justamente para garantir que os banhistas entrem em um mar, vamos dizer assim, dentro do parâmetro, né? Proteção da vida aquática, né? Também garantir que os peixes e outros organismos sobrevivam, né? Por exemplo, vou lançar esgoto, né? Esse esgoto tem que estar dentro de um parâmetro, ele tem que ter sido tratado, né? Senão eu vou lá e mato a minha biodiversidade que eu tenho ali naquele manancial. O uso paisagístico, né? Também tem parâmetro para uso paisagístico, né? Lagos artificiais, fontes que precisam ali de uma água limpa para estética e um equilíbrio ambiental também. Nós temos algumas regulamentações e padrões, né? Existem leis, normas que vão definir limites de poluição que são aceitáveis. Nós temos a portaria 518 de 2004, que é uma portaria do Ministério da Saúde, que ela vai estabelecer limites, né? Por exemplo, para coliformes fecais, né? Quando eu encontro coliformes fecais na minha água, né? Está indicando que ele está contaminado por esgoto, né? Vamos dizer assim. Protozoários, patógenos, né? Cianotoxinas, cianobactérias, que é a presença de algas que liberam toxinas também, né? Então, tudo isso tem parâmetros estabelecidos nessa portaria. Temos a resolução CONAMA 274 de 2000, né, que vai definir também padrões de balneabilidade, né, se a água é própria para banho. Resolução CONAMA 357 de 2005, que vai classificar o corpo receptor, né, de água aí, os rios, lagos e represas, conforme a sua qualidade e uso. E também temos aquelas leis estaduais, né, e municipais que vão complementar essas regras, né? Um exemplo que a gente tem no estado de São Paulo é a CETESB, que eu acabei de falar,
que desde 1970, né, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo vai monitorar os rios e lagos, né? Qual que é o objetivo disso? Avaliar, né, realmente a qualidade dessa água, intensificar as causas de contaminação. Então, se a gente identificar que essa água está contaminada, né, a gente vai ter que descobrir por quê, né, o que está causando essa contaminação. Planejar ações de prevenção e tratamento e recuperação, né, para essa água. E aí esses resultados eles vão ser compartilhados aí no Comitê de Bacias Hidrográficas, né, onde a gente tem, de certa forma, um canal de transparência com a população, garantindo aí o acesso a essas informações. Nós temos também, né, uma portaria, a portaria 888 do Ministério da Saúde, de 2021, que vai estabelecer procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para o nosso consumo, né, e parâmetros de potabilidade, né. E aí tem alguns pontos que são importantes, como, por exemplo, o procedimento de controle e vigilância, né, padrões de potabilidade, né, essa lei vai trazer para nós qual que é o parâmetro, responsabilidades, né, planos de amostragem. Nós temos também, em Minas Gerais, a deliberação normativa conjunta, né, que é do Copan, que é uma norma lá de 2022, que ela vai dispor sobre a classificação dos corpos hídricos, né, diretrizes ambientais para o enquadramento, bem como estabelecer as condições e padrões de lançamento de efluentes e dar outras providências. Né? Então, essa lei, ela nada mais é do que quando ela vai estabelecer o enquadramento, né, dos padrões de lançamento desse efluente. Né? Qual o parâmetro que o meu efluente deve atender para que eu consiga lançar ele em um corpo receptor? Né? Então, está estabelecido nessa norma. Temos diversas outras leis federais, né? Resolução 357, que vai estabelecer a classificação de corpos de água, né, para enquadramento, em padrões de lançamento também de efluentes, a CONAMA 370, que vai prorrogar o prazo para complementação das condições de padrão de lançamento de efluente, Resolução CONAMA 397, Resolução 410, Resolução 430. Então, são todas normas, né, que foram criadas, estabelecidas aí, para que a gente tenha um padrão de qualidade de água adequado, né, para nosso consumo, para o bem, né, do meio ambiente em si. Então, quando a gente fala de monitoramento de água, né, o monitoramento de água ele é essencial para a gente proteger a nossa saúde, o meio ambiente, né? Cada uso da água exige padrões diferentes de qualidade. Temos normas federais, estaduais, municipais para garantir que esses parâmetros sejam cumpridos, né? O monitoramento ele ajuda a planejar soluções, manter esse recurso disponível para todos nós, né? Então, o monitoramento é como se fosse um sistema de vigilância ambiental, que vai acompanhar constantemente a qualidade, né, dos rios, lagos, para garantir uma água segura, né, a saúde e a sustentabilidade para todos nós. Nós temos os índices de qualidade da água, né? Que é quando o órgão ambiental monitora a água, eles coletam alguns dados, né, diferentes, seja padrões químicos, biológicos ou físicos, e para facilitar a compreensão desses dados são organizados alguns índices. Né? Esses índices eles vão se transformar em informações complexas, em uma classificação simples, que vai de péssima a ótima. E aí qualquer pessoa, né, pode entender se a água está adequada ou não. Então, nós temos alguns índices criados em São Paulo. Nós temos o IVA, que é o Índice de Qualidade das Águas para Proteção à Vida Aquática, né?
onde a gente vai se aplicar aí rios e reservatórios que vão avaliar a presença de substâncias tóxicas, testes ecotoxicológicos, né, ver os organismos aquáticos se eles sofreram algum tipo de algum efeito nocivo, o grau de eutrofização, né, que é o crescimento excessivo de algas por excesso de nutrientes presentes ali naquela água. Então, isso vai garantir que o ecossistema aquático esteja saudável. Nós temos o índice de qualidade de água bruta para abastecimento público, que vai se destinar àquela água de consumo humano, né? Que vai avaliar substâncias tóxicas, né? Através dos parâmetros de cor, sabor, odor, né? Quantidade de cianobactérias, né? Que é algas que podem liberar toxinas, ensaios mutagênicos, né? De mutagenicidade, né? Então, vai ver se a água contém agentes que podem alterar o nosso DNA. Então, tem como objetivo verificar se a água bruta pode ser usada com segurança para o abastecimento público. Nós temos o índice de balneabilidade, né, que é onde vai verificar a questão de locais de recreação, né, praias, rios, lagos, como eu falei anteriormente, se a gente entrar lá no site da CETESB, a gente consegue avaliar, né, a qualidade de certas praias. Então, vão ser realizados ensaios microbiológicos, né, com presença de coliformes fecais, entre outros micro-organismos, que a gente vai garantir que a água seja própria para banho e lazer, sem ter risco para a nossa saúde. Então, resumindo aí, né, o IVA ele vai proteger a vida aquática, o IAP ele vai garantir segurança da água para abastecimento público, e o IBE ele vai avaliar se a água é segura, né, para lazer e banho. Índices de comunidades aquáticas, né? São aquelas ferramentas usadas para a gente monitorar a saúde dos ecossistemas aquáticos. Em vez de olhar apenas para um dado químico ou físico da água, né? Esses índices eles vão analisar as comunidades de organismos vivos, né? Os fitoplânctons, zooplânctons, bentons, né? E a ideia é que esses seres vivos funcionem como sensores naturais que vão avaliar o desequilíbrio, né, ambiental. Se há um desequilíbrio ambiental, a gente tem um sinal de poluição. Nós temos os índices de comunidade fitoplânctônica, né, que são os pequenos organismos vegetais microscópicos, né, que vivem na água e fazem a fotossíntese. Então, eles formam a base eles são a base da cadeia alimentar aquática, né? Reagem muito rápido às mudanças ambientais, como poluição, pesticidas, né, metais pesados, e algumas espécies, como as cianobactérias, também podem liberar toxinas bem perigosas. Então, como que esse índice vai funcionar, né? Ele vai avaliar a proporção dos grupos de fitoplâncton, medir a densidade desses organismos, analisar a concentração de clorofila, né, que é utilizado aí na fotossíntese, e classificar a água como ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Nós temos o índice de comunidade zooplânctônica, que é um conjunto de pequenos animais microscópicos, né, os protozoários, entre outros, né, que vão regular o crescimento do fitoplâncton, reciclar nutrientes, servem também como alimentos para os peixes. Qual que é o impacto da poluição, né? Vai reduzir a diversidade dessas espécies, aumentar a presença de organismos que indicam ambientes poluídos, né? E esse índice vai funcionar da seguinte forma: vai comparar a quantidade, né, de indicadores de boa qualidade com os ciclopóides, né, que são indicadores de poluição e eutrofização. Usa também a questão de dados de clorofila para calcular o estado trófico, né, o nível de nutrientes dessa água. Então, a gente classifica a qualidade da água em 5 categorias, de ótima a péssima. Índice de comunidades bentônicas, né?
Os bêntons, eles são organismos que vivem no fundo dos rios e dos reservatórios. São macroinvertebrados, né, como insetos aquáticos, moluscos, vermes, e eles são muito importantes porque são pouco móveis, né, então eles refletem bem as condições daquela água. Tem diferentes tolerâncias à poluição, né, funcionando aí como um termômetro de qualidade ambiental, e permite avaliar os efeitos da poluição ao longo prazo. Como que funciona esse índice, né? Ele vai usar, né, os descritores adaptados a cada ambiente, né, de zonas rasas ou profundas, vai integrar os resultados com algumas variáveis físicas, químicas e biológicas. Isso vai fornecer um diagnóstico completo da qualidade dos rios e dos reservatórios. Então, resumindo aí, né, os fitoplânctons, eles vão mostrar como base a cadeia alimentar reage às mudanças. Os zooplânctons vão avaliar o equilíbrio entre as espécies que indicam boa ou má qualidade de água. E os bêntons vão analisar os organismos do fundo, ótimos para monitorar impactos ao longo prazo. Então, juntos, esses índices, eles oferecem uma visão integrada da saúde dos ecossistemas, né, ajudando na tomada de decisões ambientais também. Eu trouxe 2 vídeos, né, para a gente falar um pouquinho, complementar, na verdade, essa questão da qualidade da água. Eu vou passar para vocês. Tudo se transforma. Com base nessa frase, eu te pergunto: você sabe para onde vai a água que percorre todo o nosso corpo? E as águas que evaporam dos mares, dos rios e dos lagos? Eu até compreendo se você não souber, porque esses ciclos são um dos processos naturais mais complexos que existem no nosso planeta. Esse processo é o ciclo da água. Mas muita calma, meus amigos, porque a partir de agora vamos aprender como tudo isso funciona, beleza? O ciclo da água é um dos principais ciclos biogeoquímicos que existem. Biogeoquímicos. Essa palavra é a união de ciclos da matéria, que envolve os processos biológicos, os processos geológicos e os processos químicos, entenderam? A água está em constante mudança de estado físico e também em permanente troca dessa substância entre os mares, os rios, os lagos, o solo, a atmosfera e até mesmo em nós, que fazemos parte dos seres vivos. Então, vamos para alguns dados. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. A maioria desse volume está nos oceanos com 97%, e em estado sólido, somente 2%, que são as grandes massas de gelo nas regiões próximas aos polos e no topo das montanhas mais elevadas. E acreditem, meus amigos, apenas 1% é de água doce, aquela mesmo que consumimos no nosso dia a dia e que estão presentes nos rios, nos lagos, nas represas e também infiltradas nos solos e nas rochas. Ela é considerada doce por ter uma concentração de sais inferior a 0,5 gramas por litro. Não podemos esquecer que, apesar de não estar visível, a água que compõe a atmosfera tem uma minúscula parcela desse total. Ela está suspensa no ar, mas está lá, beleza? Antes de ver como o processo do ciclo da água acontece, vamos falar de um elemento muito importante nesse processo. Ele, o Sol. A energia solar desempenha um papel importantíssimo no ciclo hidrológico, porque sem ele, meus amigos, a água não passaria do seu estado líquido para o estado de vapor, ou seja, o fenômeno da evaporação da água. Diante desse fato, e como é um ciclo, né? Vamos começar por aí mesmo. A água presente sob a forma líquida na superfície da Terra sofre a evaporação e sobe lá para a atmosfera em forma de vapor. Com o resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera, esses vapores de água condensam-se. Tudo bem, vou explicar melhor. O vapor engrossa, fica mais denso, cheio de moléculas de água bem unidas. Com isso, acaba formando, sabe o que, meus amigos? As nuvens. Isso mesmo, as nuvens. Essas gotas de água nas nuvens são tão pequenas que a turbulência e as correntes de ar deixam elas flutuando. Mas quando várias dessas gotas se juntam, acabam ficando mais pesadas para se manter no ar. Aí sabe o que acontece? Isso aí, ó. Chuva, meus amigos. Muita chuva. Sim, essa água acaba voltando para a superfície em forma de chuva. Isso
é chamado de precipitação, mas ela pode retornar também em forma de neve ou granizo. Após isso, essas águas retornam para a superfície indo novamente para os oceanos, para os rios, para os lagos ou vão penetrando pelas camadas permeáveis do solo, até se acumular nos chamados lençóis freáticos, ou até em reservatórios subterrâneos de água, os chamados aquíferos. Mas essas águas subterrâneas vão passando aos poucos para os mares, rios e lagos. Outra forma por onde essas águas saem são em alguns pontos da superfície do solo, onde são formadas as fontes de água, ou ser retiradas até mesmo pelas próprias plantas, através das raízes. E mais ainda, pela ação humana, quando são furados os poços tubulares, em busca dessas águas subterrâneas. Você pode não saber, mas existem 2 tipos de ciclo da água. O primeiro tipo é chamado de ciclo curto. Esse ciclo é o que acabamos de falar, que ocorre pela evaporação da água nos oceanos, rios, mares e lagos, e retorna para a superfície da Terra na forma de chuva, neve ou granizo, beleza? Já outro tipo de ciclo da água é chamado de ciclo longo. Esse ciclo tem tudo a ver com seres vivos. E olha só esse exemplo. Aquela água que é retirada do solo pelas raízes dos vegetais e utilizada, por exemplo, pela fotossíntese e em uma sequência de cadeia alimentar acaba parando no corpo de outros animais, ela retorna para a atmosfera por meio da transpiração, por meio da urina, das fezes, pela decomposição das folhas ou até mesmo pela decomposição dos animais. E aposto que vocês não sabiam disso, não é? E é por isso, meus amigos, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas não pense que tudo são maravilhas não, porque existem 2 fatores que podem acabar com toda a beleza desses ciclos, que é o consumo excessivo descontrolado de água e a poluição. E adivinha quem é o principal causador desses problemas? Infelizmente, nós mesmos, meus amigos, os seres humanos. O ser humano vem consumindo grandes quantidades de água doce dos rios, dos lagos, dos lençóis subterrâneos também. E ainda mais, quando a vegetação natural é removida, o escoamento da água e a famosa erosão do solo aumentam e acaba causando inundações e os deslizamentos de terra. As consequências disso? O desequilíbrio da natureza, a poluição das águas limpas que servem para o nosso próprio consumo. E tudo isso causado pela nossa própria ignorância. O ciclo da água, como vimos, faz um dos papéis mais importantes para a reciclagem de água no nosso planeta. É através desse ciclo hidrológico que ocorrem a purificação e a circulação das águas dos nossos rios, nos lagos, nos oceanos. Ocorrem também as variações climáticas. Sem esses ciclos, meus amigos, fica impossível viver na Terra, porque a água é a base da criação das condições de vida de todos os seres vivos, inclusive da nossa, humanos. E como mantemos isso? Preservando. A água é nosso bem maior, porque como diz a frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas lembrando, ela se transforma naturalmente, sem a nossa interferência. Esse é o ciclo da água, e esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências. Então, esse vídeo ele mostra um pouquinho para nós como que funciona, né, o processo do ciclo da água, que é muito importante, né, para tudo que fazemos, na verdade. E agora eu vou passar um vídeo explicando um pouquinho sobre o processo de tratamento de água. A água tratada que é consumida nas casas passa por um longo percurso antes de chegar nas torneiras. Nas cidades que contam com uma rede de abastecimento adequada, a água é captada nos mananciais e submetida a diversos procedimentos de filtragem e desinfecção, para só então ser distribuída para as residências. Esses processos são chamados de etapas do tratamento da água. A realização de um processo de tratamento desde a captação em rios, lagos ou poços é fundamental, principalmente para a saúde da população. Isso porque, com frequência, a água dos mananciais está contaminada por vírus, bactérias e impurezas capazes de disseminar inúmeras doenças, que vão desde cólera até gastroenterite. Captação.
A água que consumimos está presente em mananciais, ou seja, rios, lagos ou fontes subterrâneas de água doce. Em seu estado natural, ela contém resquícios de sujeira e micro-organismos, e por isso, não pode ser consumida pelas pessoas em sua forma bruta antes do tratamento, pois há o risco de contaminação por inúmeras doenças. Nessa primeira etapa, a água é captada e direcionada a um sistema de grades que retém resíduos sólidos maiores, como galhos, lixo, entre outros. Adução. A água agora é conduzida por meio de bombas até o local do tratamento, ou seja, para a estação de tratamento de água. Coagulação. As partículas de impurezas presentes na água são pequenas e leves demais para sedimentar, então permanecem suspensas. Assim, para tornar essas partículas mais pesadas, é adicionado sulfato de alumínio à água captada, um coagulante insolúvel que promove a união desses elementos. Floculação. Após a adição do coagulante, a água é submetida à agitação mecânica, para que as impurezas formem flocos maiores e mais pesados. Nesse processo, o coagulante é dispersado mais facilmente em uma agitação mais forte. Em seguida, o agitador continua lentamente para promover a união das partículas e a formação de flocos. Com isso, as partículas impurezas, agora aglutinadas, maiores e mais pesadas, se depositam no fundo do tanque, facilitando a remoção na etapa seguinte. Decantação. Nos tanques de decantação, os flocos de impurezas formados na etapa anterior afundam e são separados do restante do líquido. No fundo, eles formam um lodo que será posteriormente removido e descartado em aterros sanitários. A água, agora livre das partículas sólidas, pode passar para as etapas seguintes de tratamento. Filtragem. Agora, a água deve passar por filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Esses materiais têm o potencial de reter flocos que não decantaram além da completa remoção de outros resíduos menores. Pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. Essa é uma das principais etapas de tratamento da água, pois garante a eliminação de vírus e bactérias. Primeiro, corrige-se o pH da água. Depois, adiciona-se cloro ou ozônio para a eliminação dos micro-organismos. Por fim, aplica-se flúor, elemento importante na prevenção de cáries na população. Reservação. Por fim, após o processo de tratamento da água, ela é armazenada nos reservatórios espalhados pela cidade e começa a ser distribuída à população. Esse processo garante que o abastecimento ocorra de forma regular, além de permitir a liberação em horários de maior demanda. Como você percebeu, dos mananciais até chegar à sua casa, há muito trabalho, pesquisa e tecnologia envolvidos. As análises de qualidade da água são realizadas em todo o processo, da captação até a saída da estação de tratamento. Por isso, quando o consumidor liga sua residência ou seu estabelecimento comercial à rede de abastecimento da cidade, ele tem muitas garantias no que se refere à sua potabilidade, sendo uma forma de garantir a qualidade da água que será consumida pela sua família e o seu uso com consciência pela população. Portanto, colabore com o saneamento da sua cidade e contribua para a oferta de água tratada para todos. Efluentes, ou também água residual, é qualquer tipo de água usada afetada por processos domésticos, comerciais ou industriais. A água usada que sai da casa de uma pessoa, de uma escola ou de um prédio de escritórios é um esgoto. O mesmo ocorre com a água produzida durante as operações industriais, como fabricação de papel, roupas ou fabricação de produtos químicos. A composição da maioria dos efluentes, exceto industrial, é composta por cerca de 99,9% de água.
Os 0,1% restantes consistem em contaminantes como matéria orgânica, matéria inorgânica e micro-organismos que precisam ser removidos. O processo de tratamento de efluente consiste na remoção de impurezas das águas residuais ou esgoto, antes que alcancem aquíferos ou corpos d'água naturais, como rios, lagos e oceanos. O tratamento convencional de águas residuais consiste em uma combinação de processos e operações físicos, químicos e biológicos para remover sólidos, matéria orgânica e, às vezes, nutrientes das águas residuais. Os termos gerais usados para descrever diferentes graus de tratamento, em ordem crescente de nível de tratamento, são tratamento de águas residuais preliminar, primário, secundário e terciário ou avançado. A seguir veremos cada etapa desse processo. Tratamento preliminar. O objetivo do tratamento preliminar é a remoção de sólidos grosseiros e outros materiais grandes frequentemente encontrados em águas residuais brutas. A remoção desses materiais é necessária para melhorar a operação e manutenção das unidades de tratamento subsequentes. As operações de tratamento preliminar geralmente incluem peneiramento grosso, remoção de areia, em alguns casos, trituração de objetos grandes. Em câmaras de areia, a velocidade da água através da câmara é mantida suficientemente alta, ou ar é usado, de modo a evitar a sedimentação da maioria dos sólidos orgânicos. A remoção de areia não é incluída como uma etapa de tratamento preliminar na maioria das pequenas estações de tratamento de águas residuais. Às vezes, os trituradores são adotados para complementar a triagem grosseira e servem para reduzir o tamanho de partículas grandes, de modo que sejam removidas na forma de lama em processos de tratamento subsequentes. Tratamento primário. O objetivo do tratamento primário é a remoção de sólidos orgânicos e inorgânicos sedimentáveis e a remoção de materiais que irão flutuar por escumação. Aproximadamente 25 a 50% da demanda bioquímica de oxigênio de entrada, 50 a 70% do total de sólidos suspensos e 65% do óleo e graxa são removidos durante o tratamento primário. Algum nitrogênio orgânico, fósforo orgânico e metais pesados associados a sólidos também são removidos durante a sedimentação primária, mas os constituintes coloidais e dissolvidos não são afetados. O efluente das unidades de sedimentação primária é denominado efluente primário. Tratamento secundário. O objetivo do tratamento secundário é o tratamento posterior do efluente do tratamento primário para remover os resíduos orgânicos e sólidos em suspensão. Na maioria dos casos, o tratamento secundário segue o tratamento primário e envolve a remoção de matéria orgânica coloidal e dissolvida biodegradável usando processos de tratamento biológico aeróbio. O tratamento biológico aeróbio é realizado na presença de oxigênio por micro-organismos aeróbios, principalmente bactérias, que metabolizam a matéria orgânica na água residual, produzindo assim mais micro-organismos e produtos finais inorgânicos, principalmente CO2, NH3 e H2O. Vários processos biológicos aeróbicos são usados para o tratamento secundário, diferindo principalmente na maneira como o oxigênio é fornecido aos micro-organismos e na taxa na qual os organismos metabolizam a matéria orgânica. Um dos processos mais conhecidos é o de lodos ativados. Você pode conferir o vídeo Sistema de lodo ativado, clicando no card acima, ou clicando no link na descrição. Tratamento terciário ou avançado.
Tratamento de águas residuais terciário ou avançado é empregado quando constituintes específicos de águas residuais que não podem ser removidos por tratamento secundário devem ser removidos. Os processos de tratamento individuais são necessários para remover nitrogênio, fósforo, sólidos suspensos adicionais, orgânicos refratários, metais pesados e sólidos dissolvidos. Como o tratamento avançado geralmente segue um tratamento secundário de alta taxa, às vezes é chamado de tratamento terciário. No entanto, os processos de tratamento avançados às vezes são combinados com tratamento primário ou secundário. Por exemplo, adição de produtos químicos a clarificadores primários ou bacias de aeração para remover fósforo ou usados no lugar de tratamento secundário, por exemplo, tratamento de fluxo superficial de efluente primário. Embora a qualidade da água seja afetada pelas condições naturais, a palavra poluição geralmente implica atividade humana como fonte de contaminação. A poluição da água, portanto, é causada principalmente pela drenagem de águas residuais contaminadas em águas superficiais ou subterrâneas, e o tratamento dos efluentes é um elemento importante do controle da poluição da água. Embora representem uma fração muito pequena, a natureza dessas impurezas e os grandes volumes de esgoto em que são transportadas tornam o descarte de águas residuais domésticas um problema técnico significativo. As principais impurezas são materiais orgânicos putricíveis e nutrientes para as plantas, mas é muito provável que o esgoto doméstico contenha micróbios causadores de doenças. Os efluentes industriais geralmente contêm compostos químicos específicos e facilmente identificáveis, dependendo da natureza do processo industrial. Por isso a importância de se realizar o tratamento dos efluentes residuais e assim evitar contaminações dos corpos hídricos. Estas então são as etapas do tratamento de efluentes residuais. Espero ter ajudado. Até mais! Então, pessoal, a gente pôde ver um pouquinho, né, do ciclo hidrológico da água, né, o ciclo curto, o ciclo mais longo, por que esse ciclo é tão importante, né, na nossa manutenção da vida, né, é importante aí para o equilíbrio ecológico, né, regulação do clima, entre outros, né, e é importante também para a gente garantir a questão de uma água da recirculação ali dos poluentes, né? E também vimos, né, um vídeo falando um pouquinho sobre os tratamentos e os diversos tipos de tratamento de água e efluentes que são muito importantes para garantir uma água de qualidade para o nosso consumo e também para que eu devolva uma água de qualidade, né, um efluente tratado aí para os mananciais. Né? Sei que cada manancial aí tem o seu poder de autodepuração de poluentes, mas tem alguns que não conseguem absorver, né, totalmente esses poluentes, e aí a gente tem sérios problemas, né, através de um desequilíbrio da vida aquática, da microbiota presente ali. Então, é muito importante que a gente faça um tratamento adequado desses efluentes, um tratamento de água também antes do consumo, até chegar à nossa casa, as indústrias, né? Enfim. E a aula de hoje era isso. Espero vocês na próxima aula. Esse material vai estar disponível no AVA, no portal do aluno aí, para vocês estarem consultando. E até mais. Boa noite. Tchau, Samanta. Boa noite. Obrigada. Boa noite.